Imagine a seguinte cena: você abre a porta da sua casa para alguém que deveria ser um apoio, mas que, sem perceber, se transforma em uma invasora silenciosa. Essa é a história real de uma família que descobriu, da pior forma possível, como o desrespeito aos limites pode destruir até os laços mais fortes. E tudo começou com um simples e aparentemente inofensivo gesto de solidariedade. Larissa nunca imaginaria que um ancinho andado por compaixão se transformaria em um pesadelo. Quando seu marido, Daniel, sugeriu que a mãe, Eleonora, de 55 anos, ficasse temporariamente com eles após um divórcio complicado, ela não hesitou. Afinal, como negar abrigo a uma mulher que dedicou a vida ao trabalho, perdeu a casa e se viu sozinha? As primeiras semanas até correram bem. Eleonora ajudava com as tarefas domésticas, cuidava do pequeno Máximo, de 2 anos, e até preparava refeições. Para Larissa, que trabalhava como designer freelancer, e Daniel, programador em uma grande empresa de tecnologia, sempre ausente até tarde, a presença da sogra parecia uma bênção. Mas o que começa como ajuda pode facilmente se tornar controle. E foi exatamente o que aconteceu. Primeiro, foram os pequenos sinais, a mobília da sala rearrumada para ficar mais prática, os comentários sobre a comida de Larissa, as sugestões não solicitadas sobre como gerir a casa. Eleonora, aos poucos, foi assumindo o papel de dona do lar, como se aquele espaço sempre tivesse sido dela. Querida, por que não cozinha algo mais saudável em vez de pedir delivery? Dizia, enquanto folheava os comprovantes de aplicativos de comida. Larissa engolia seco, justificando para si mesma que era apenas uma fase. Até que veio o estopim, o escritório de Larissa, seu santuário profissional. Um espaço cuidadosamente montado com 2 monitores, um tablet gráfico e todo o equipamento necessário para seus projetos de design. Uma noite, ao entrar no quarto, ela encontrou Eleonora sentada à sua mesa, digitando algo no computador, rodeada por papéis pessoais. "O que está acontecendo?", perguntou, surpresa. "Ah, Larissa, não se preocupe. Precisava enviar um currículo com urgência, e seu filho disse que eu poderia usar", respondeu a sogra, com um sorriso que não escondia a naturalidade com que ocupava aquele espaço. Mas o que Larissa viu na tela foi além do profissional: abas abertas com sites de namoro, conversas em redes sociais, fotos íntimas. Seus arquivos de trabalho, minimizados. "Da próxima vez, avise antes. Tenho projetos confidenciais aqui", pediu, contendo a irritação. "Claro, minha filha, desculpe, foi sem querer", prometeu Eleonora. Mas a promessa durou menos que um café esquentando. Nos dias seguintes, Larissa flagrava usando seu computador a cada 2 ou 3 dias, ora para procurar uma receita, ora para fazer uma videochamada com as amigas, ora para atualizar o currículo. A sogra agia como se aquele fosse seu direito, enquanto Daniel, quando questionado, apenas encolhia os ombros. "Ela está passando por um momento difícil, Larissa. Tenha paciência." A gota d'água veio em um dia frio de fevereiro. Ao voltar de uma consulta médica com Máximo, Larissa notou a ausência de algo essencial: seu MacBook Pro, uma ferramenta de trabalho que custará caro e era vital para seus projetos. "Eleonora, onde está meu notebook?", perguntou, já sentindo o coração acelerar. A sogra, sentada no sofá com uma revista, respondeu com uma tranquilidade perturbadora: "Eu peguei. Precisava para procurar emprego. Em casa não tenho nada." "Como assim, pegou?" "Para onde levou?", insistiu Larissa, a voz tremendo. "Para o meu quarto, claro. Seu filho disse que eu poderia usar o que precisasse da casa." A resposta foi como um tapa. Larissa colocou Máximo no chão, sentou-se à frente da sogra e, com uma calma que escondia uma tempestade, disse: "Devolva agora." "Larissa, não fale assim comigo. É só um computador, e eu realmente preciso trabalhar", retrucou Eleonora, como se estivesse pedindo emprestado um copo de açúcar. "Quando vai devolver?", pressionou Larissa. "Quando arrumar um emprego e comprar o meu", respondeu a sogra, com uma naturalidade que gelou o sangue. Naquele momento, Larissa entendeu que não havia diálogo possível. Eleonora não via problema algum em se apropriar do que não era seu, e Daniel, quando confrontado à noite, apenas reforçou essa ideia: "O que tem de mais? Ela vai devolver quando arrumar algo." "Daniel, isso é meu instrumento de trabalho. Tenho prazos, clientes, não posso ficar sem", argumentou Larissa, desesperada.
trabalha no computador fixo, sugeriu ele, como se a questão fosse meramente técnica. Não é sobre isso. É sobre ela ter pegado minha coisa sem perguntar, explodiu Larissa. Não faça drama por bobagem. Minha mãe está em uma situação difícil, foi a resposta fria. No dia seguinte, Larissa foi até o endereço onde Eleonora alugava um quarto minúsculo e precário. Lá estava seu notebook, sobre uma mesinha instável perto da janela. Vim buscar meu computador, anunciou. Mas nós já conversamos ontem. Eu preciso dele, protestou a sogra. E eu preciso para trabalhar. Isso é meu sustento, rebateu Larissa, já exausta. Ah, você só desenha, pode fazer no papel, ironizou Eleonora. Larissa respirou fundo, pegou o notebook e saiu, ignorando os gritos de um ladrão, que ecoaram atrás dela. O que veio depois foi uma tempestade. Daniel ligou furioso. O que você fez? Minha mãe está chorando, dizendo que você quase a agrediu. Eu só peguei de volta o que é meu, respondeu Larissa, firme. Devolva agora, exigiu ele. Não. A discussão escalou quando Daniel chegou em casa, acompanhado por Eleonora, que chorava teatralmente, acusando a nora de crueldade. Onde está o notebook? Gritou ele. Guardado, e não vou devolver, respondeu Larissa, sem ceder. Se não entregar, vou embora com minha mãe, ameaçou Daniel. Então vá, disse ela, sem pestanejar. E ele foi. Levou suas coisas, deixou o filho e partiu, como se aquilo fosse um gesto de força. Eleonora, ao sair, ainda teve a ousadia de sorrir, jogando no ar, você vai ver, ele vai muito bem sem você. Larissa ficou sozinha com Máximo, enfrentando noites de insônia, a necessidade de reorganizar a rotina e explicar a um filho pequeno por que o pai havia sumido. Mas, contra todas as expectativas, algo inesperado aconteceu, ela se reencontrou. Os dias, antes pesados, começaram a fazer sentido novamente. Daniel ligava todos os dias, exigindo notebook e um pedido de desculpas que nunca viria. Larissa, porém, já havia aprendido uma lição valiosa: alguns limites, uma vez cruzados, não podem mais ser negociados. E quando ele voltou, uma semana depois, para buscar mais coisas e tentar, em vão, encontrar o computador, descobriu que algumas portas, uma vez fechadas, não se abrem tão facilmente. Larissa, você não percebe que está destruindo uma família por causa de uma bobagem? A voz de Daniel ecoava pelo telefone, carregada de uma indignação que soava mais como desespero. Você é quem destruiu essa família quando escolheu sua mãe contra a sua esposa. Ela tem razão, você é egoísta. Larissa segurou o fôlego, os dedos apertando o aparelho com força. Pode ser. Mas o notebook, não devolvo. A firmeza em sua voz não deixava espaço para discussão. E assim, o impasse se arrastou por semanas. Daniel se mudou para a casa da mãe. Larissa, sozinha com o filho, descobriu algo surpreendente: a vida sem a sombra constante de Eleonora era mais leve do que imaginava. Os projetos fluíam, novos clientes apareciam, e pela primeira vez em anos, ela respirava sem o peso de um julgamento constante. Até que, numa noite, o telefone tocou novamente. A voz de Daniel, antes cheia de raiva, agora soava quebrada. Larissa, precisamos conversar. Ela sentiu o estômago revirar. Sobre o quê? A pausa do outro lado da linha foi longa demais. Minha mãe vendeu o notebook. As palavras caíram como uma lâmina. O quê? Sua voz falhou. Ela vendeu ontem. Disse que você nunca ia devolver, que precisava do dinheiro. Larissa afundou no sofá, as pernas tremendo. Por quanto? 40 mil, metade do valor. Eleonora havia ultrapassado todos os limites. Não bastava roubar, ela lucrava com isso. E o dinheiro? Ela gastou. Pagou 6 meses de aluguel adiantado, comprou roupas. Daniel engoliu em seco. Larissa, ela roubou um notebook de 90 mil e vendeu por 40. Você entende isso? Entendo perfeitamente. Sua voz era um gelo cortante. E o que ela diz? Que tinha direito. Que faz parte da família. Larissa desligou. No dia seguinte, estava na delegacia.
O boletim de ocorrência foi registrado. Um processo criminal foi aberto. Quando Eleanora recebeu a intimação, o mundo que ela tanto controlava começou a desmoronar. Daniel implorou. Prometeu devolver o dinheiro, comprar um notebook novo, fazer qualquer coisa. Mas Larissa não cedeu. Sua mãe precisa responder pelo que fez. O julgamento foi rápido. Eleanora tentou se justificar, falou de dificuldades, de ingratidão, de uma nora cruel. Mas os fatos eram irrefutáveis. Ela havia tomado algo que não era seu e lucrado com isso. A sentença: pena suspensa, multa e a obrigação de ressarcir o prejuízo. Quando saíram do fórum, Eleanora, pálida e trêmula, se apoiava no braço do filho. Daniel lançou a Larissa um olhar carregado de ódio puro. Você conseguiu o que queria. Ela sustentou seu olhar, firme. Consegui justiça. O ressarcimento veio do bolso de Daniel. Eleanora, sem emprego fixo, sobrevivia de bicos. A condenação, mesmo suspensa, manchou seu nome. Ninguém queria contratar uma mulher com antecedentes por furto. Larissa, por sua vez, recebeu a guarda do apartamento, a pensão do filho e algo muito mais valioso, a certeza de que nunca mais permitiria que seus limites fossem violados. 3 anos depois, sua vida era outra. Casada com Igor, um designer que tratava Machine como filho, ela finalmente conheceu o que era ter uma família sem cobranças, sem manipulações. A sogra de Igor, discreta e respeitosa, jamais ousaria cruzar as fronteiras que Eleanora havia pisoteado. Daniel, marcado pelo escândalo, tentava em vão reconstruir sua imagem. As mulheres que conhecia recuavam ao saber da história, o estigma de filho da mamãe o perseguia como uma sombra. Larissa agora comandava sua própria estúdio de design. 4 funcionários, projetos de peso, uma carreira sólida. Machine, feliz, dividia seu tempo entre a escola, a natação e as aulas de desenho. Às vezes, ao passar os dedos pelo teclado do seu novo notebook, mais potente, mais caro, ela lembrava daquele que foi roubado. Não eram 90.000 rublos que ele valia. Era uma vida inteira, a antiga, feita de silêncios forçados e humilhações engolidas. Em troca, ganhou uma nova existência. Uma em que o respeito por si mesma não era negociável. E, no final das contas, essa havia sido a melhor transação que já fizera.